Então, vamos ouvir aqui o doutor Alain, para nos mostrar, aí, nos relatar aí, os avanços, os progressos já que foram feitos, o que precisamos fazer mais, onde podemos colaborar, onde a lei pode aprimorar. E é esse que é o sentido inicial dessa audiência pública. Mas com a palavra, o doutor Alain Nunes Guerra, falando aqui pela Anoreg. Excelentíssimo senhor deputado Lafayette Andrada, presidente desta comissão, senhores membros, senhores servidores, a Anoreg, Associação dos Notários e Registradores do Brasil, agradece esse convite, essa honra e essa oportunidade. Deputado, nós sempre estivemos ligados à segurança jurídica. Nós vamos completar agora, neste ano, 180 anos de existência do Serviço de Registro de Imóveis. Quando digo segurança jurídica, digo que, em seguida, ela gera, por consequência, aumento do crédito e aumento da atividade econômica. Eu estive recentemente, a convite do Itamaraty, em um país africano, para tratar de uma cooperação técnica, cujo tema era registro público. E ali a gente pode constatar que a atividade econômica é fraca porque não tem crédito. E não tem crédito porque não tem garantia. E não tem garantia porque não tem um sistema forte de registros públicos. Posso dizer, porque não tem cartório. Nós sempre estivemos ligados à segurança jurídica e ao crescimento da atividade econômica. Eu vou trazer um exemplo bem prático para Vossa Excelência. Até 97, o sistema de garantia imobiliária que existia no Brasil era de hipoteca. Se o devedor ficasse inadimplente no seu crédito imobiliário, o credor fiduciário iniciaria um processo de execução dessa hipoteca, que levava 8, 12 anos. Então, o credor não investia, não financiava, porque a garantia era ruim. Existem lá as teorias lá da década de 70 dos 5 Cs do crédito. Um deles era caráter. E o que se via era que os bancos financiavam segundo o caráter do devedor e não pela garantia, porque ele não tinha certeza da retomada do bem. Em 97 veio a Lei de Alienação Fiduciária de Imóveis e criou a execução da dívida imobiliária em cartório. Retirou da Justiça e trouxe para o cartório. E aí, senhor Alexandre, ela disse o seguinte... E, efetivamente, isso veio a acontecer. Se o devedor do financiamento ficar inadimplente, o cartório notifica a purgar a mora em um prazo e o cartório faz o procedimento pelo qual o banco credor retoma o imóvel, consolida a propriedade, paga o ITBI e faz um leilão. Isso, Excelência, fez o crédito imobiliário sair de insignificante 0, alguma coisa do PIB para 2 dígitos do PIB. Até 97, quem tinha financiamento imobiliário no Brasil eram aquelas pessoas que pertenciam a algum fundo de pensão, como, por exemplo, o pessoal do Banco do Brasil, que tinha a Previ, algumas pessoas que se cadastravam dentro da regra do antigo sistema BNH, e uns poucos que obtinham crédito na Caixa Econômica Federal. A partir da Lei de Alienação Fiduciária, os bancos passaram a financiar, as incorporadoras, vulgarmente conhecidas como construtoras, passaram a comprar os imóveis, a empreender, os profissionais qualificados fizeram carreiras como os arquitetos, engenheiros, corretores, os agentes de marketing. A mão de obra menos qualificada foi empregada na construção civil e o Brasil viveu uma época de crescimento econômico na década de 2000, por conta, claro, do agro e da construção civil. Por quê? Passou a ter garantia forte, liquidez e certeza
da retomada do bem em caso de inadimplência. Houve um procedimento do Ministério Público, do qual participei, Excelência, em que foi levantado o seguinte: não está tendo muita perda de bem, e viram que não. Viram que o contrário, como o processo ficou muito rápido, as pessoas eram chamadas a renegociar o débito e não perdiam o seu imóvel. Por consequência, houve uma diminuição na taxa de juros, isso todos nós sentimos, ou nós mesmos, ou familiares nossos têm imóvel financiado. Houve uma diminuição na taxa de juros, um aumento no prazo, uma diminuição no percentual exigido como entrada, e houve a realização do sonho da casa própria. E quem era um dos elos dessa corrente? Os cartórios. Outro ponto, registro de nascimento no Brasil. Veio a lei da gratuidade do registro de nascimento. Veja, Vossa Excelência, que todas as vezes que essa casa vota que algum serviço é gratuito, ele é gratuito para o tomador direto do serviço, mas não, ele é financiado por algum tributo. A gratuidade do registro civil é autofinanciada pelo próprio serviço notarial e de registros. Nós não somos, Excelência, um único real no orçamento da União, ou dos estados, ou do Distrito Federal, ou de um município. Quando Vossa Excelência vota o orçamento, não tem um item. Serviço de notas e registro, não tem um item para o registro de nascimento. E nós registramos anualmente 2,7 milhões de crianças no Brasil. Reduzimos o índice de subregistro, que era perto de 20%, para 1,8%. No Distrito Federal, nós registramos todos os meses 4.800 crianças. Nós estamos em todos os hospitais, todas as maternidades, públicas e privadas. Sábado, domingo, Natal e dia de jogo do Brasil na Copa do Mundo. Nós estamos lá registrando as crianças. E quem financia esse serviço? Os outros serviços notariais de registro. Tira um pouquinho do registro de imóveis, um pouquinho das escrituras, um pouquinho do protesto, faz um fundo e financia aquele serviço. Em 2007, uma lei dessa casa tornou possível que o divórcio e o inventário pudesse ser feito também em cartório, não só na justiça, mas também em cartório. E foi muito bom que a lei disse o seguinte: facultativamente, a escolha das partes e do advogado, claro. Nós não queremos serviço obrigatório, facultativamente, e com pagamento de emolumentos, ou gratuitamente para quem se declarar pobre. E para aquele que chega e declara que é pobre, a gente faz, idêntico ao outro, e não recebe o ressarcimento do Estado. Não somos um único real no orçamento público. Essa lei fez com que a grande maioria dos advogados escolhesse os cartórios, porque a gente manteve a segurança do processo judicial, mas com a nossa celeridade. Nós já temos perto de 6 milhões desses atos realizados. Mas chegou um momento em que a gente precisava também da transformação digital. Não basta a gente estar ligado à grande capilaridade, 13.400 cartórios, nós estamos em todos os distritos, nós estamos pertinho da Avenida Paulista, mas estamos lá em um distrito do município de Lavras. Nós estamos lá em Gororós, município de Dom Joaquim. Todos os municípios que Sua Excelência, o juiz anterior, disse aqui, tem um cartório. Nós temos a maior capilaridade. A capilaridade nossa é maior que a da rede de loterias. Mas a gente precisava da inserção digital. Nós, o serviço notarial registral, os cartórios, nós estamos surfando uma onda ali de 2 metros e atrás da gente vem uma onda de Nazaré de 25 metros. E, diferente de outros serviços, outras gerações que já vão aprender a surfar na de 25, não, nós vamos ter que, da de 2, aprender na de 25. E aí veio nós começamos a criar uma plataforma de atos notariais eletrônicos. Em dezembro de 2019, essa plataforma foi concluída e veio a pandemia e algumas corregedorias, os cartórios são fiscalizados e sujeitos às normas administrativas,
das corregedorias estaduais do Distrito Federal e da Corregedoria Nacional de Justiça. E algumas corregedorias já, Excelência, ali em março de 2020, a exemplo do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, já regulamentaram os atos notariais eletrônicos. Eu cito, por ser daqui do Distrito Federal, eu cito a da Corregedoria do Distrito Federal, um ato conjunto, Corregedoria e Presidência. E logo em seguida, o Conselho Nacional de Justiça regulamentou, por meio de um provimento de número 100, de 2020, que foi em maio, ele regulamentou uma plataforma eletrônica chamada E-Notariado, de responsabilidade de uma das nossas entidades, chamada Colégio Notarial do Brasil, que cuida da especificidade dos cartórios de notas. Cartórios de notas são esses que fazem escritura, reconhecem firma, testamento. E veja o senhor, de maio de 2020 para cá, nós emitimos 1 milhão e alguns milhares, 1 milhão, até julho deste ano, estava em 1 milhão e 1 mil certificados digitais, notariais, gratuitamente. Uma das barreiras da realização de documentos inteiramente em meio eletrônico é o custo do certificado digital, é o custo. O nosso é gratuito. Nós emitimos 1 milhão de certificados digitais. Nós lavramos, nesse período, de maio de 2020 até julho de 2023, 672 mil escrituras eletrônicas. Então, eu tive um caso de uma senhora que ela é daqui, do Distrito Federal, de Braslândia. Ela emigrou-se do Brasil, né, ela foi para os Estados Unidos, e lá ela comprou um imóvel e depois comprou um imóvel aqui no Distrito Federal, em Águas Claras. E eu fiz a videoconferência, eu emiti um certificado digital para ela, lavrei a escritura com os dados que ela me passou, remeti para ela um link, ela recebeu, não sei se do celular ou no computador, leu, assinou com aquele certificado digital e fez uma videoconferência comigo. Na videoconferência, está gravada, ela fala assim, olha, meu filho, que coisa, eu já comprei imóvel aqui nos Estados Unidos, e aqui a gente recorre a uma empresa chamada Title Company, eu paguei 1,8% do valor do imóvel de custo do equivalente ao cartório. Demorou, ela dizendo, não foi muito demorado, foi mais ou menos perto de 60 dias. E no Brasil eu fiz tudo pela internet, paguei R$ 1.600, que são os emolumentos do cartório, que é irrisório, perto do apartamento que ela comprou em Águas Claras. E ela dizia assim, resumindo, aí está muito melhor, muito mais rápido e muito mais barato do que aqui. Então, Excelência, esse é um argumento para a gente levar para quem defende que tem de acabar com o cartório, né? Nessa viagem para o país africano, a gente fez conexão em Paris e dá aquela passeada lá. Em 3 quadras ali, eu vi pelo menos 3 escritórios de público notário, ou seja, o cartório está aqui e está lá também. O outro exemplo de serviço de cartório que se transferiu de um órgão público que prestava e trouxe para os cartórios, o apostilamento. O que é o apostilamento? É a legalização de um documento brasileiro para que ele produza efeito fora, para que ele seja aceito no estrangeiro. Antes, essa legalização era feita exclusivamente pelo Ministério das Relações Exteriores, pelo Itamaraty. Vou dar um exemplo. A pessoa precisava fazer uma matrícula em um curso superior em um país europeu. Ela ia à sua escola superior aqui, pegava o seu diploma, ia a um cartório de notas, reconhecia a firma daquela pessoa que assinou o diploma, por exemplo, do reitor, reconhecia a firma do representante do Ministério da Educação, depois ele ia no Itamaraty,
para o Itamaraty reconhecer a firma do tabelião que reconheceu a firma do representante do Ministério. Depois ele ia na embaixada do país de destino do documento, no consulado do país de destino ou na embaixada do país de destino do documento, para autenticar a autenticação do representante daqui. E depois ele arrumava um despachante para mandar esse documento para fora. O Brasil foi signatário de um acordo internacional, deu ao Conselho Nacional de Justiça a competência para dizer quem vai apostilar, e o Conselho Nacional de Justiça falou: o próprio judiciário e os cartórios vão apostilar. Hoje, Excelência, essa mesma pessoa leva esse diploma em um único cartório. Esse cartório reconhece a firma, a assinatura daquele reitor, de quem emitiu, verifica se ele tem aquela função, é apto a emitir o certificado, e ele apostila esse documento. Ele apostila esse documento, digitalizando esse documento, inserindo esse documento em um site mundial que vai ser consultado lá, e apondo a apostila e assinando. E entrega para aquela pessoa. Então, ele sai lá ele que precisava de fazer essa matrícula, lá de Cerro, ou de Juiz de Fora, ou de qualquer ponto do país, ele tem um cartório, ele já sai com o seu documento apostilado e, pelos meios dele ele encaminha aquele documento para fora. Nós já temos, de documentos apostilados no Brasil, nós temos 6.100.000 documentos apostilados. Desses, 215.000 são históricos escolares, mostrando que esse exemplo aqui se enquadra bem no caso concreto de uma transformação na vida do cidadão. Agora, então, Alan, está tudo perfeito? Não. Nós precisamos que seja consagrado em lei, ou que sejam consagrados em lei os atos administrativos das corregedorias, o próprio ato nacional da Corregedoria Nacional de Justiça. Nós precisamos, é claro que Vossa Excelência vai caminhar para a propositura de algo mais concreto, nós vamos precisar discutir a questão de emolumentos. Há hoje uma disparidade muito grande. Cada unidade da Federação Brasileira tem a sua tabela de emolumentos, e hoje, com o ato eletrônico, a pessoa que está no Espírito Santo pode escolher fazer a escritura dela no Distrito Federal só pelo critério do custo. Então, a gente tem de discutir pelo menos diminuir essa disparidade que existe. Nós temos que discutir, eu penso, respeitosamente, questão de competência para esse ato eletrônico, porque a gente tem de preservar aquela função notarial no interior do Brasil. O juiz doutor Anderson, que antecedeu aqui, ele disse da criação de uma rede para a produção de audiências. Durante a pandemia, eu tive no meu cartório um caso em que um juiz ele disse o seguinte: olha, o sistema de informática é ruim, a rede, a linha do usuário que está sendo ouvido, da oitiva testemunha, ou cai de verdade ou cai por conveniência na hora que há um aperto. Então, quer ouvir testemunha, meu despacho dele, faça por meio de um tabelião de notas. Ele deu esse despacho e o advogado chegou, e eu falei com ele: vamos fazer, vamos ouvir as testemunhas, tal qual orientou o juiz, E combinei com os dois advogados que eu não sou o juiz, é claro, a gente teria que deixar isso bem claro para as partes, e que eu iria fazer só aquelas perguntas objetivas. Por exemplo, o senhor tem interesse na causa, o senhor é parente de alguma das partes, que os advogados, cada um faria a pergunta para as testemunhas, eu reduziria tudo a termo em uma escritura e entregaria e peticionaria, eu peticionaria. E dito e feito. O advogado fez as perguntas, o outro fez, houve ali uma contradita, eu reduzi a termo tudo que foi dito, lavrei essa escritura e eletronicamente peticionei e encaminhei. Então, uma das propostas que a gente tem, por exemplo, para trazer, é de os cartórios, como serviços auxiliares do Poder Judiciário, serem esse ponto de realização dessas audiências,
quando, eventualmente, aquelas pessoas não dispuserem, ou o próprio juiz achar que seja melhor, que seja ouvido lá, do que por meio de videoconferência, né? Nós temos outros desafios de, por exemplo, assegurar melhorar a nossa prestação de informações no registro civil. Nós temos hoje uma central, eu penso que alguém vai falar sobre ela, de registro civil, que permite que o cidadão peça uma certidão dele de nascimento, casamento, ou de outra pessoa, claro, de óbito, em qualquer ponto do planeta, e ele recebe essa certidão que pode ser materializada ou pode ser usada tão somente em meio digital. Então, nós temos tranquilidade de que nós melhoramos muito, nós prestamos relevantes serviços já em meio digital, mas temos muito a melhorar. É muito oportuna o conteúdo dessa comissão, porque, Excelência, o que se faz e se altera em uma norma de cartório transforma a vida efetivamente dos brasileiros. Transforma ali no momento do registro de nascimento, no noivado, na celebração do casamento, no protesto da dívida dele, na transferência do veículo que ele faz, na compra e venda do imóvel, no testamento e até para depois da morte. Transforma na medida em que determina o tempo e a segurança com que os herdeiros dele vão receber os seus bens. O que se fizer aqui terá um efeito na vida de todos os brasileiros, sem exceção, de todos os brasileiros. A Noreg agradece novamente essa oportunidade e se dispõe a contribuir efetivamente com respeitosas proposições de, por exemplo, um anteprojeto de lei. E continuem contando com o serviço eficiente dos cartórios brasileiros. Obrigado, Excelência.